Capítulo 20. Auto-engano. A antiga palavra para descrever aquela parte de nós que constantemente milita contra o espírito é carne. No entanto, a história da vida de Jesus revela que ele era um homem, de fato humano, plenamente humano. Ele era um homem de carne e osso, no sentido físico comum. Ele comia, bebia, caminhava, dormia, cansava-se, sentava-se à beira de um poço para tomar água no calor do dia. Sabemos que ele era sem pecado, por isso temos de concluir que não havia absolutamente nada inerentemente pecaminoso no material físico do qual seu corpo era feito: ossos, músculos, tecidos, sangue. Do mesmo modo, não há nada pecaminoso em nossos ossos, músculos, tecidos ou sangue. Então, o que milita contra a vida espiritual? Podemos ser ao mesmo tempo humanos e santos? Essa questão veio à tona em minhas elucubrações sobre Jim. Meu amor por ele era humano. Eu queria também que fosse... Esperava e orava para que fosse santo. Mas há espaço para auto-engano aqui. Uma garota escreveu: tenho 21 anos e sou irmã amiga de um homem de 23 anos. Ambos queremos buscar a Deus com mais seriedade e consistência. Jamais estive envolvida com um homem cujo maior desejo para o nosso relacionamento fosse me amar apenas com pureza e me edificar no Senhor. Aprecio muito a atitude dele, mas não sou habilidosa em lhe retribuir. E boa parte disso é novidade para mim, embora seja o relacionamento mais maravilhoso e revigorante que já tive. A confusão surge quando você mistura palavras como envolvida e relacionamento com a ideia de amar apenas com pureza, com o propósito de edificar no Senhor. É possível negar o mais forte impulso humano, a sexualidade e espiritualidade, o que é um apetite totalmente natural e humano por casamento. A garota não sabe como chamar esse relacionamento, exceto como de uma irmã/amiga. Certamente ela estava muito mais interessada naquele homem do que em qualquer outro de quem fosse irmã ou amiga. Cada homem conhecido dela, suponho, se esquadrinharia em uma ou outras dessas categorias. Mas esse jovem de 23 anos, em particular, havia chamado sua atenção. O maior desejo dele, disse-me a garota, era amá-la apenas com pureza. Bravo! Se com isso ele pretendia amá-la como um cristão deve amar qualquer outro cristão, na qualidade de membro do corpo de Cristo, então por que ela usara a palavra envolvida? Ela estava envolvida com esse rapaz. É o relacionamento mais maravilhoso e revigorante que ela já teve. Ele me parece ser muito especial para ela. Tem os sinais característicos não de irmã/irmão ou de amiga/amiga, mas de amante/amado. Ela provavelmente não sabe se é amada ou não. Tampouco está admitindo, pelo menos para mim, que o amo. Mas os sentimentos dela são, o que mais? Sexuais. Paulo era um homem muito terreno. Ele não se enganava em relação ao poder das mulheres sobre os homens e vice-versa. Ele conhecia os impulsos, estava familiarizado com as armadilhas e de uma forma bastante sensata. Disse aos cristãos de Corinto: é bom que o homem não toque em mulher. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1. É bom que o homem não toque em mulher. Mas, uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher seu próprio marido. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1 ao 2. Em outras palavras, quando vocês chegam a um ponto em que não conseguem mais manter suas mãos longe um do outro, é hora de se casarem. Esse tipo atual de cristianismo que brinca com fogo não tinha lugar no pensamento de Paulo. Ele nunca diz: cada homem deve ter seu próprio relacionamento. Meu pai aconselhava seus 4 filhos homens a nunca dizerem eu amo você a uma mulher até que estivessem prontos para dizer imediatamente em seguida: quer se casar comigo? Tampouco eles deveriam pensar em dizer: quer se casar comigo? Antes que houvessem dito: eu amo você.
quanta dor e quanta confusão seriam evitadas se os homens seguissem essa regra. Jim não a seguiu, claro. Ele disse que me amava. Ele não me pediu em casamento. Eu fiquei empolgada, sufocada, devastada. Melhor saber que sou amada do que não saber, foi o que pensei. Alguém pode definhar sozinho, mas o conhecimento de que o amor é correspondido aumenta enormemente o anseio por sua consumação. Posso então recomendar o plano de ação de Jim a outra? Nem em 1 milhão de anos. Tenho certeza de que ele não gostaria de que ninguém construísse uma doutrina a partir disso, mas a situação era incomum. Não que ele fosse chamado para um celibato vitalício. Ele não sabia se seria por toda a vida. Ele não precisava saber. Ele fora chamado para permanecer solteiro, desimpedido e descompromissado, pelo menos até que tivesse experiência missionária. Ele tinha motivo para crer que havia despertado o amor em uma mulher dedicada e que poderia confiar a ela as informações que desejava lhe dar. Era um risco. Ele estava ciente disso e quis arriscar. Eu não saí correndo e pulei de uma ponte. Deus nos guardou. Mas aquilo me fez coçar a cabeça e me contorcer sobre a questão de que um humano versus o que é santo. Seria possível amá-lo tão intensamente quanto eu o amava e ser suficientemente pura para não desejar nada além de sua santidade e felicidade? Só posso dizer que tentei. Que mais te tolhe e te faz mal que as afeições que não mortificas? Escreveu Thomas de Kempis em Imitação de Cristo. Mortificar, uma palavra assustadora. Se minhas afeições devem ser mortificadas, isso significa que devem ser eliminadas? Quer dizer que são todas más, pecaminosas e ímpias? Será que é ímpio amar um homem ou uma mulher de outra forma, que não seja como uma irmã, um irmão ou amigo? Não há como contornar a etimologia da palavra mortificar. Vem da palavra latina que significa morte. A tradução Almeida Revista e Atualizada de Romanos 8, capítulo 13, diz que devemos mortificar os feitos do corpo. Uma versão moderna explica ainda mais. Se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. O que são essas ações pecaminosas? Há uma lista em Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é nada menos que idolatria. Esses são produtos do desejo humano, se o desejo humano tiver rédea solta. O cristão põe as rédeas na mão de seu mestre. Seus desejos humanos são colocados na linha. Os desejos ainda existem, ainda são fortes, naturais e humanos, mas estão subjugados ao poder superior do Espírito. Eles são purificados e corrigidos quando vivemos dia após dia, em fé e obediência. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Romanos capítulo 8, versículos 7 ao 12. Isso explica tudo. 2 princípios, inferior e superior, carne e espírito. O inferior não tem direito algum sobre nós. O descrente nega isso. Ouve os sussurros da carne, rende-se a ela, insiste que tem de fazer aquilo que lhe faz sentir bem, que tem de seguir o fluxo. O cristão mortifica a carne, submetendo-se à autoridade de Cristo. A sua autoridade em todas as áreas de seu ser, incluindo a dádiva divina, embora muito perigosa, da sexualidade.
A sexualidade é perigosa como dinamite. Fogo e água também são dádivas de Deus, mas quando saem do controle, resultam em devastação. A carta citada no início desse capítulo é semelhante a tantas outras que recebi. Há muita confusão sobre relacionamento. Há certa relutância em ser franco e dizer: estou louco por essa garota, preciso tê-la. Em outras palavras, o desejo sexual é camuflado em termos espirituais, algo que o indivíduo sabe que está longe de ser platônico, algo, na verdade, patentemente erótico. É chamado de amizade, relacionamento, envolvimento, conhecimento. Outra garota escreveu: um rapaz que eu havia conhecido em uma festa no ano anterior e com quem me importava de todo o coração simplesmente sumiu em novembro passado. Desde então tenho estado amargurada com Deus. A amargura e ira para com Deus tem me levado a uma atitude de desprezo em relação a muitas pessoas ao meu redor, até mesmo pessoas da igreja. O lado direito do meu cérebro, sonhador e inspirador, me diz que jamais serei plenamente realizada sexualmente ou de qualquer outro modo, a menos que me case. Como posso superar minha amargura para com Deus? Como posso superar meu desejo insaciável de saber por que Deus age assim em vez de apenas confiar nele? Será que Deus algum dia me mostrará como aquele rapaz está se saindo na vida? Algum dia saberei se ele ao menos é cristão? Há alguma honestidade aí. Ela sabe que está amargurada com Deus. Aí está o cerne de seu pecado. Mas também há auto-engano. Na verdade, não importa se aquele está se saindo bem na vida. Ele pode ser o presidente da Exxon. E daí? Na verdade, não importa nem mesmo se ele é cristão. O que importa é, ele vai voltar? Será que a garota realmente quer saber por que Deus age como age? A Bíblia está cheia de pistas. Ou ela quer apenas que ele pare de agir assim? Ela está furiosa com Deus porque o homem não a ama, nunca a amou e provavelmente nunca a amará. Sejamos francas diante de Deus. Vamos dar nome aos bois. Se suas paixões foram despertadas, diga exatamente isso para si mesma e para Deus, não para o objeto de sua paixão. Em seguida, entregue as rédeas a Deus. Submeta sua vontade a Ele. Busque obedecer a Deus e peça sua ajuda. Ele não obedecerá em seu lugar, mas lhe dará auxílio. Não me pergunte como. Ele sabe. Você vai ver.